Olá, boa noite. Eu sou Fabrício Barreto Gonçalves. Graça e paz, a paz do Senhor. Eu tenho formação em teologia e queria indicar alguns livros e material de literatura de teologia pentecostal. Gravei no YouTube dois vídeos. Aliás, gravei 4 vídeos. 2 vídeos sobre os teólogos pentecostais, teologia pentecostal. Um vídeo sobre teologia católica, os teólogos católicos, e o outro vídeo de teologia, um ou dois vídeos no YouTube, no meu canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, de teólogos calvinistas e reformados, principais teólogos calvinistas do passado e da contemporaneidade, ou seja, da agora, né, da atualidade. E eu queria indicar alguns livros também de alguns teólogos pentecostais que eu considero assim. Tem outros, mas os principais que eu leio, que eu estudo, às vezes pesquiso, e já escrevi até artigos de teologia, comentários bíblicos baseados nesses livros, nesses teólogos pentecostais, né? O primeiro que foi, acho que um dos primeiros livros que eu comecei a ler teologia, na década de, vamos botar aí, início dos anos 90, quando eu estava fazendo seminário, faculdade de teologia, esse aqui. Edição esgotada, já antiga, mas tem outra capa, né? Assim, a capa amarela e preto. De um teólogo pentecostal, tá? Você está dando para ver? É porque a imagem está um pouco desfocada do meu celular. O teólogo chamado Meyer Pearman é um teólogo americano, mas com origem judaica, no caso aqui da editora Vida. Mas tem outros livros dele também. Por exemplo, que ele escreveu esse livro aqui também, Conhecendo a Doutrina da Bíblia, é um clássico da teologia, e através da Bíblia, livro por livro, também de Meyer Pearman. Meyer ou Meyer Pearman, né? Eu falo Meyer Pearman, da editora Vida também. Através da Bíblia, livro por livro. Aqui está sumarizado, está condensado, explicado, é um panorama bíblico, Antigo e Novo Testamento, desse teólogo pentecostal, Meyer Pearman, que escreveu esse livro aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um clássico que me acompanha há mais de 20 anos, que eu venho estudando esse livro aqui, de Meyer Pearman, Teologia, teólogo pentecostal, da editora Vida. Aqui tem, vamos colocar aqui, né? Tem bibliologia, né? Que é a doutrina das escrituras, a doutrina de Deus, deontologia, né? Doutrina de Deus, angelologia, a doutrina dos anjos, antropologia, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, chamado amartiologia, a doutrina de Jesus, cristologia, aí a soteriologia, que é a doutrina da salvação, pneumatologia, ou paracletologia, né? Alguns falam paracletologia ou pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, a doutrina da igreja, e a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Julgamento final, a volta de Jesus, a chamada parousia. Então, Meyer Pearman escreveu, entre outros livros, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E também tenho do nosso amigo presbítero Paulo César, em colaboração com outros teólogos e outros escritores,
E Paulo César dos Santos é o organizador desse livro, Teologia Sistemática Apologética. Teologia Sistemática Apologética, muito boa por sinal. A teologia sistemática agregada à apologia ou apologética com linha pentecostal, né, com a teologia pentecostal. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Aí que tem, do mesmo autor, Paulo César dos Santos, em colaboração com outros teólogos, outros autores e pastores pentecostais, da mesma editora, editora do Cristão. Tem esse livro aqui também, da Central Gospel, de linha pentecostal, é um comentário bíblico, tem um antigo, no caso esse aqui é o Novo Testamento, o novo comentário bíblico do Novo Testamento, com recursos adicionais. Aqui tem vários autores da Central Gospel, Redmaker, H. Wayne House e outros, vários autores. Comentário da Bíblia, do Novo Testamento, da Central Gospel, e uma linha pentecostal, ok? E além disso, há outros livros também que eu gostaria de recomendar, da teologia pentecostal, linha pentecostal, Antônio Gilberto, que dispensa apresentações. Outro livro antigo também, que eu tive contato no seminário e eu li, sobre teologia, acho que são 4 volumes, se eu não me engano. Depois escreveram um volume único, condensando, unindo os 4 volumes, fizeram um só, Antônio Gilberto, Eurico Beckstein, Stanley M. Horton, da CPAD. Ele também tem um livro sobre teologia sistemática pentecostal. Walter Brunelli, 2 volumes. César Moisés Carvalho, Roger Stronted, acho que é assim que fala o nome dele, da editora Patmos. J. Rodman Williams, também de linha pentecostal. John Frame, Robert Menzies, que escreve Escatologia Pentecostal, de linha pentecostal, e outros livros também, de linha pentecostal, enfatizando o testemunho, a doutrina do Espírito Santo. Aí vem dons de línguas, batismo do Espírito Santo, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, Quando aborda a parte da escatologia, esses livros têm um viés pré-tribulacionista, que é uma linha escatológica e teológica pentecostal. A maioria dos pentecostais são pré-tribulacionistas, e pré-milenistas. Então, enfim, fala sobre a intimidade com Deus, experiências com Deus, sobre profecia, sobre dom de revelação, milagres, curas. Então, há várias linhas dentro da teologia pentecostal que esses livros, como esse aqui, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, e teologia apologética, sistemática, com um viés, uma direção, uma linha teológica clássica pentecostal. Aí dentro do pentecostalismo existe a linha pentecostalista, pentecostal clássica, e existe os neopentecostais. Aí enfatiza curas, milagres e outras linhas dentro da teologia, da própria teologia pentecostal. Mas basicamente são esses livros aí que eu indico para você ler, pesquisar, estudar, enfim. São dicas valiosas que pelo menos até hoje eu tenho estudado,
quando vai estudar a teologia pentecostal, que é diferente da linha católica, da teologia católica, é diferente da linha ortodoxa, teologia ortodoxa, né? E o oriental, e é diferente da linha calvinista e reformada. Aí você coloca aí os batistas, reformados, calvinistas, os batistas, os congregacionais, os presbiterianos de linha reformada, que adota aí a teologia da Assembleia de Westminster, o cânone ou sínodo de Dort, né? E os postulados aí, as chamadas 5 solas, né? Pentecostais, a tulip, né? Total depravação, expiação limitada, enfim, dentro da linha reformada calvinista. Mas quando a gente vai estudar sobre a linha pentecostal, requer uma atenção melhor, porque algumas coisas dentro da escatologia, a eclesiologia, por exemplo, o governo da igreja numa igreja pentecostal é diferente do governo eclesiástico, né, de uma igreja batista, por exemplo, que é democrático congregacional, de uma igreja presbiteriana, né, que tem um presbitério, tem um sínodo. Então, são teologias até interessantes, né? Mas tudo dentro da Bíblia, tudo tirado dentro da Bíblia, de respaldo bíblico.